tarde. Muito boa tarde a todos. Agradeço muito as palavras da Ana e é para mim um orgulho que seja a Ana a apresentar-me, uma vez que foi a Ana também que me trouxe aqui para a escola e além da amizade que nos une, houve este primeiro acaso, não é? Este primeiro facto que nos ligou. Esta é a primeira vez que eu dou uma aula, não só para alunos, também dou para colegas, não é? E que não é uma aula, é uma tertúlia. E aquilo que eu me propus a falar, ou melhor, eu não me propus a falar sobre este tema, o tema que me foi sugerido pela professora Margarida e que eu confesso que não teria imaginação, criatividade para fazer um título deste nível, é a alimentação, a doença, a nutrição, os muitos caminhos para a quadratura do círculo, e que é um título que não sei exatamente quais são as vossas expectativas neste momento, mas que permite realmente muitos caminhos, permite ir por várias áreas. Bom, efetivamente eu irei pelaquela área que é a área que eu mais gosto de trabalhar, as questões da nutrição, que é sempre as questões da nutrição numa perspectiva muito da epidemiologia nutricional, da avaliação da ingestão alimentar e como é que nós, através disso, conseguimos conhecer melhor a relação entre alimentação e doença. E também discutir um pouco convosco as dificuldades que nós temos em comunicar mensagens na área da nutrição. E é essencialmente sobre esta dificuldade que nós temos em relacionar a alimentação com doença que eu vim a falar aqui hoje. Bom, começando então pela doença. Efetivamente, se nós pensarmos nas doenças crónicas, a maioria das doenças crónicas estão associadas com a alimentação e a nutrição, quer seja de uma forma mais direta ou indireta. E, portanto, eu não poderia falar delas todas e então vou-me centrar naquelas que são as maiores responsáveis pela mortalidade. E se pensarmos em termos de mortalidade, percebemos que as principais causas de morte na atualidade são as doenças cardiovasculares, concretamente a doença coronária e o AVC, no topo das doenças que mais matam. A seguir aparecem as doenças pulmonares, as infecções respiratórias, e a seguir vem o cancro. Destaco aqui também na 8ª posição a nível mundial a diabetes. E se repararem outros tipos de cancro, como o cancro do estômago ou coloretal, a nível mundial aparecem já na 19ª, 20ª posição. Mas, se olharmos para o cenário no nosso país, este é um bocadinho diferente. Portanto, novamente no topo aparecem as doenças cardiovasculares, mas por uma ordem invertida do que acontece em relação ao resto do mundo. Portanto, em Portugal, o AVC é a principal causa de morte. Seguidamente, aparecem as doenças as infecções respiratórias, mas logo em 4º lugar aparece a diabetes, que a nível mundial aparecia só em 8º lugar, e seguidamente aparecem os diferentes tipos de cancro. Em 5º lugar, o cancro coloretal, e depois não assinalei mais posições, mas as seguintes também são tipos de cancro. Se quisermos avaliar isto assim um pouco ao longo do ciclo de vida, não é? Portanto, nas diferentes faixas etárias, percebemos que as doenças tumorais malignas, os tumores malignos, são sempre uma causa importante de mortalidade em qualquer faixa etária. Aqui nestas idades mais jovens, vemos aqui as lesões e envenenamentos, nos quais se incluem os acidentes de viação, uma grande causa de mortalidade nestas idades mais jovens. E depois, na 4ª, 5ª e por aí fora, décadas de vida, efetivamente, as doenças tumorais e as doenças cardiovasculares, portanto, o aparelho circulatório, a serem as principais causas de morte. Curiosamente, em idades avançadas, as doenças, os cancros deixam de responder pela maior proporção de mortes e passam a ser as doenças do aparelho circulatório, doenças cardiovasculares. Ou doenças cardiovasculares porque são as principais dentro das doenças do aparelho circulatório. A expectativa é que no futuro, a curto, médio prazo, estas causas de morte continuem a ser as mesmas, as principais, como principais. Sendo que é expectável que as doenças cardiovasculares aumentem, isto muito à custa do que se vai acontecer a nível dos países em desenvolvimento, mas que o cancro suba ainda de uma forma mais acentuada. E se repararmos no nosso país, nos últimos 25 anos, digamos que este cruzar de tendências é algo que já se tem vindo a desenhar, não é? Em que, efetivamente, as doenças do aparelho circulatório estão a diminuir em termos de proporção de mortalidade e o cancro está a aumentar, esperando-se que a curto prazo as linhas se cruzem.
Bom, portanto, em termos de principais causas de mortalidade, não é? E que também são de morbilidade, aparecem-nos então as doenças cardiovasculares, o cancro, a diabetes mellitus, a obesidade, e coloquei aqui a obesidade na base, na medida em que a obesidade é ela própria fator de risco para as outras também, e aqui as infecções respiratórias, que embora sejam uma causa importante de mortalidade, a sua relação com a alimentação não é tão evidente e, portanto, não iria falar dela. Ou seja, as principais causas de mortalidade da atualidade e que se prevêem continuem no futuro próximo estão muito relacionadas com a alimentação, ou seja, mais com a má alimentação, se pensarmos em termos da sua incidência. E bom, e então vamos tentar perceber como é que a alimentação poderá aqui estar a contribuir para estas doenças, o que é que podemos fazer no sentido de as evitar. Efetivamente, se ler qualquer documento, quer mais profundo, quer mais superficial, sobre a alimentação enquanto determinante de doença, serão unânimes a dizer, portanto, em todos esses documentos, que os principais erros da alimentação moderna, ou alimentação ocidental, como às vezes se lê, são o excesso de consumo de açúcar, o excesso de consumo de gordura, o excesso de consumo de sal e o baixo consumo de fibra. Portanto, isto é relatado de uma forma transversal nas várias publicações. E pergunto, será que este cenário também se verifica no nosso país? Sim ou não? Sim. Para todos eles? Sim. Sim? Muito bem. Vamos então ver. Em relação ao sódio, efetivamente, os dados recentes do Inquérito Alimentar Nacional mostram que 66% das mulheres, 86% dos homens, encontram-se acima daquilo que se chama de upper limit, ou seja, em termos de recomendações, vejo que muita gente que está aqui são nutricionistas, mas só se alguém tiver alguma dificuldade em perceber este valor, não é? Portanto, é realmente o extremo máximo da ingestão a partir do qual há associações nefastas com a saúde. E, portanto, sim, nós temos uma grande proporção, a esmagadora maioria da população acima deste valor. Ou seja, em Portugal consome-se muito sal, não é? E, portanto, há que ter muita atenção, quer ao sal de adição, e por isso todas as estratégias, mas também ao sal que está intrínseco a alguns alimentos, e, portanto, aqui a educação da população será fundamental, porque uma grande proporção do sal que as pessoas ingerem não é da sua livre responsabilidade, ou seja, não foram eles que adicionaram esse sal. Não é? E, portanto, a necessidade de, por um lado, incentivar as pessoas a fazer melhores escolhas, por outro lado, também sensibilizar os próprios produtores de alimentos, no sentido de tentarmos controlar este problema. Em relação ao açúcar, portanto, também dados do Inquérito Nacional mostram que a proporção de valor energético total que é fornecido sob a forma de açúcares simples, considerando-se aqui os açúcares simples de adição e os intrínsecos aos alimentos, é de 19,8%, ou seja, cerca do dobro daquilo que é o limite máximo recomendado pela Organização Mundial de Saúde e que na prática põe quase todos os indivíduos acima daquilo que é recomendado. Novamente, temos aqui um problema, efetivamente o consumo de açúcares é muito elevado, mas chamar também a atenção que aqui estão englobados quer açúcares adicionados, quer açúcares dos próprios alimentos e por isso também está em causa a própria ingestão alimentar, a quantidade de diferentes alimentos que podem eles próprios contribuir para esta proporção. Em termos de fibra, portanto, a ingestão média é de cerca de 18 gramas, bem abaixo, quase metade no caso dos homens, do que é recomendado, portanto, claramente abaixo do que seria o ideal. E em relação às gorduras? Vemos aqui que em termos das gorduras totais, o valor é muito próximo do intervalo. Aliás, se eu tivesse escolhido outra recomendação, o valor máximo seria os 35% e por isso este valor já estaria enquadrado na recomendação. Agora, em relação aos ácidos gordos saturados, efetivamente temos um problema, porque, portanto, e aqui a recomendação é mais ou menos unânime, independentemente dos comitês, e, portanto, temos cerca de 30% superior a este limite máximo. Paralelamente, o consumo de gorduras poliinsaturadas também está ligeiramente abaixo daquilo que seria recomendado. Ou seja, aqui em relação às gorduras,
Provavelmente o problema não está em que nós comemos demasiada gordura, se calhar não comemos são as gorduras certas, não é? Portanto, aqui a mensagem já será um bocadinho diferente daquelas que vimos em relação aos outros. Bom, e quando pensamos na gordura saturada, efetivamente a gordura saturada está sempre relacionada ou é frequentemente associada com efeitos adversos na saúde, nomeadamente o contribuir para a hipercolesterolemia, não é? Mas aquilo que foi visto, por exemplo, neste trabalho, que não é recente, mas é muito interessante, foi um estudo experimental em que se forneceram diferentes tipos de ácidos gordos a diferentes indivíduos e foi-se avaliar qual era o efeito que diferentes ácidos gordos tinham em termos do colesterol total e dos diferentes tipos de colesterol. E, efetivamente, quando nós olhamos para o ácido láurico, mirístico ou palmítico, efetivamente vemos um aumento do colesterol total e do colesterol LDL, mas, curiosamente, também um aumento do colesterol bom, não é? Que é algo que nós também queremos ter em termos de benefícios para a saúde. Se olharmos aqui para o ácido esteárico, que é um ácido saturado, mas curiosamente tem um perfil muito benigno, não é? Ou seja, baixa os colesteróis maus e aumenta o colesterol bom. Em relação ao ácido oleico e ao ácido linoleico, efetivamente, o seu benefício é mais evidente do que vimos para o esteárico e claramente, quando olhamos aqui para o ácido gordo trans, aqui sim o efeito é mais negativo. Ou seja, gordura saturada é má, nem toda a gordura saturada é igual, não é? E, portanto, se calhar a recomendação também não pode ser os ácidos gordos saturados são todos maus. Se calhar não são todos maus. Este gráfico aqui para levantarmos outra discussão, que tem a ver com o seguinte. Se nós partirmos do princípio que é necessário reduzir a gordura, efetivamente não é uma realidade no nosso país, mas é uma realidade em alguns países, em que é desejável que se diminua a proporção de valor energético que é fornecido pela gordura, ora pressupõe que tenhamos que aumentar algum macronutriente. E à partida, eu diria que o primeiro que ocorre seria o qual? Qual macronutriente é que iríamos aumentar? Se baixássemos a gordura, proteína, se calhar não, até porque do ponto de vista alimentar a proteína anda muitas vezes ligada à gordura, que é uma coisa que nós queremos baixar, não é? Porque essa é outra discussão, os alimentos não são só ricos no nutriente, não é? E às vezes passar toda esta conversa depois para alimentos acaba por ser difícil. Portanto, de uma forma tradicional, a compensação, digamos que era à custa dos hidratos de carbono. Este trabalho, que foi um trabalho de meta-análise de vários estudos experimentais, que todos eles testaram a mesma coisa, o que eles foram ver era o que é que acontecia em termos, agora, não de variação do colesterol total, mas em termos da variação da relação entre colesterol total e HDL, porque esta relação, esta razão, está ainda mais associada com eventos cardiovasculares do que somente um deles individualmente, sendo que quanto mais alta for esta relação, pior, porque isto pressupõe que o HDL é mais baixo. E então o que é que eles foram ver? Foram ver o que é que acontecia se nós para um plano alimentar mantivéssemos o aporte energético, mas variássemos quantidades de ácidos gordos ou utilizássemos diferentes tipos de ácidos gordos para substituir igual quantidade de energia de hidratos de carbono. E o que é que verificaram? Verificaram que se substituíssem os hidratos de carbono por gordura saturada, a relação piorava. Se substituíssemos os hidratos de carbono por gordura trans, piorava ainda mais. Mas se esta substituição fosse por ácidos gordos mono ou poliinsaturados, a relação baixava, portanto havia aqui um desfecho positivo. Ou seja, efetivamente, a gordura não é necessariamente má e se calhar temos que olhar para os diferentes tipos de gordura. Ainda assim, estes dois exemplos de estudos que falamos até agora são estudos experimentais, não é? Em que submetem as pessoas a uma determinada alimentação durante um período de tempo. Mas primeiro isto não é execuível na medida em que nós queremos saber o que as pessoas comem, as pessoas escolhem livremente o que comem e nós queremos educá-las a alimentar-se de uma forma melhor, idealmente. Por outro lado, quando nós pensamos no desenvolvimento de doenças crónicas, ora, não vai ser a alimentação que as pessoas fazem em 3 semanas ou o tempo que o estudo demorar que vai ter um impacto para o resto da vida. E, portanto, os estudos experimentais são excelentes, são importantes para nós começarmos a estudar isto, mas os estudos observacionais, que podem envolver centenas de milhares de pessoas, são muito mais úteis para nós percebermos
a longo prazo o que é que realmente a alimentação condiciona em termos de saúde. Mas, se eu tiver um N pequeno, eu ponho aqui um N pequeno, na medida em que eu posso ter algumas centenas de pessoas. Mas centenas de pessoas comparadas com centenas de milhares de pessoas, é claro um N pequeno, não é? E quando eu tenho um N pequeno, vai implicar que eu não posso ajustar para muitas variáveis, não é? Se calhar nos resultados que eu fui mostrando, se calhar foram surgindo algumas dúvidas sobre será que tiveram em conta o sexo, a idade, etc. E algumas delas é possível ter, não é possível ter todas porque o tamanho amostral assim não o permite. E então, como alternativa a este tipo de estudos, começaram a ser muito utilizadas os estudos de coorte, e estes aqui são, se calhar, dos mais famosos, que são as coortes americanas. Além destas duas, falta ainda uma terceira, que é novamente uma coorte de enfermeiras, mas que tinha um perfil ligeiramente diferente do primeiro e que permite estudar outras variáveis, mas que eu não consegui encontrar esta representação gráfica dessa terceira coorte. Portanto, como veem aqui, estão envolvidas centenas de milhares de pessoas, neste caso aqui, em que a alimentação é avaliada periodicamente ao longo deste tempo, não é? Como podem ver neste gráfico aqui, parece que já foram morrendo pessoas, não é? Nas diferentes coortes, e, portanto, é possível ao longo do tempo, além da alimentação, muitas outras exposições são avaliadas, é possível ao longo do tempo relacionar diferentes exposições com diferentes tipos de mortalidade. Mas uma das coisas que é possível também é combinar dados, eu vou-vos mostrar alguns, combinar dados de diferentes coortes e, portanto, em vez de eu ter aqui 120 mil, se calhar passo a ter 200 mil, porque tenho este e tenho mais da outra coorte e tenho de outros estudos. Em Portugal, que eu tenha conhecimento, temos pelo menos estas três coortes. Todas estas aqui são fundadas cá no Porto. E, ok, não têm centenas de milhares de pessoas, está bem? Portanto, esta coorte aqui é uma coorte de adultos e tem 2.000, ou começou por ter 2.500 pessoas. Neste momento já não terá, porque ela foi montada há cerca de... foi no ano 2000, portanto há 17 anos, e, portanto, as pessoas mais velhas tinham 80 e muitos anos, portanto, provavelmente já não tem esse número. É uma coorte não dinâmica, portanto, as pessoas que saírem não são repostas. Esta é uma coorte de adolescentes que começou com 2.700 adolescentes em 2003 e a geração 21 é uma coorte de recém-nascidos que está a acompanhar desde 2005 a 2006 8.654 recém-nascidos também aqui na cidade do Porto e que estão a ser avaliados, são verdadeiros observatórios na medida em que estão a ser avaliados em diferentes exposições, claramente a questão da alimentação. Parte destes começaram a ser avaliados pelas suas mães, começaram a ser avaliadas. Estão a ser avaliados em termos de alimentação, de estilos de vida vários, como atividade física, aspectos sociológicos, aspectos de depressão, de violência na infância, imensas variáveis que são avaliadas e que têm produzido muito conhecimento nestas diferentes áreas. Ok, e então, por exemplo, este outro resultado mostra-vos aqui o que é que nós conseguimos obter através deste tipo de estudos, não é? Este aqui é um estudo que é obtido através da coorte das enfermeiras, aquele primeiro estudo, de desenho de estudo que vos mostrei, e que avaliou a percentagem de variação de doença cardiovascular em função do perfil de alimentação em termos de variação da sua ingestão em termos dos diferentes ácidos gordos, e mostra um resultado muito próximo daquilo que tínhamos observado nos estudos experimentais. Efetivamente, o consumo mais elevado de gorduras transinsaturadas aumentam o risco, pelo contrário, o consumo de gorduras mono e poliinsaturadas diminui. E o curioso é que isto é verdade não só para a doença cardiovascular, mas também para a mortalidade global, não é? Portanto, realmente, este perfil de ingestão lipídica parece relacionar-se com a mortalidade global. Ou seja, atrevo-me, peço desculpa, queria dizer um verbo mais complexo, não consegui, atrever-me-ia, assim é que é, a dizer que a solução aqui será escolher bem as gorduras, não é? E estamos aqui a ver a gordura do caso do peixe, gordura do azeite, dos frutos gordos, portanto, como gorduras com aquele perfil mais saudável, não é? Porque aqui a nossa grande dificuldade é depois como é que nós vamos transformar isto em alimento e comunicar isto às pessoas.
Mudando então de tópico e agora passando para o cancro, não é? Quando eu era estudante, por acaso, às vezes vou perguntando até a alguns colegas de curso que não se lembram disto, mas eu lembro perfeitamente que ficava muito inspirada quando nos diziam que estes dois autores tinham dito que 35% dos cancros podiam ser evitados com alterações da alimentação. Portanto, eu achava aquilo fantástico, não é? Porque uma doença tão grave e termos um terço que era explicado através da alimentação era realmente inspirador. Este é um artigo que mais tarde, muitos anos mais tarde, eu encontrei o artigo. É um daqueles verdadeiros artigos que só um artigo tem quase 100 páginas. Tenho comigo se por acaso quiserem. É um artigo de 1960 e já em 1960, com muito menos evidência do que aquilo que temos hoje em dia, estes autores chegaram a esta conclusão. Estudos bem mais recentes, não é? 50 anos depois, com muito mais evidência, continuam a chegar aos mesmos resultados. Se virem aqui, portanto, de todos os tipos de cancros, 90 a 95% serão causados por causas ambientais, em que a alimentação terá lá o peso dos 30 a 35%, e depois temos ainda o peso da obesidade e do consumo excessivo de álcool, que também são, no fundo, exposições que estão de alguma forma relacionadas com a alimentação. Este outro gráfico, ou diagrama, se assim quiserem, é um diagrama que é muito complexo no primeiro impacto, mas que me parece que está genial em termos da informação que consegue transmitir. Portanto, aqui ele apresenta, no fundo, os fatores de risco ambientais para o cancro e em que o tamanho da bola representa, no fundo, a importância, a preponderância que assume, não é? E se nós pensarmos em todos os tipos de cancro, o tabaco será o fator que tem um maior peso, seguido o excesso de peso, baixo consumo de fruta, ou seja, conseguimos perceber que aqui nas posições cimeiras aparece a alimentação de alguma forma. E depois, para cada tipo de cancro, tem a quantidade, portanto, a proporção de cancro que poderá ser evitada através da alteração destes estilos de vida, e que vemos aqui que, por exemplo, no caso do cancro do estômago, uma grande proporção pode ser evitada com alterações do estilo de vida, e aparece aqui o baixo consumo de hortofrutícolas, depois a seguir vem as infecções, mas logo a seguir vem o consumo excessivo de sal, não é? Portanto, marcadores da alimentação importantes. Aqui no caso do cancro do cólon, que realmente tem uma elevada prevalência, e em que, portanto, uma grande parte deles pode ser evitado, e as carnes vermelhas, o excesso de peso, o baixo consumo de fibra aparecem aqui como causas ambientais cimeiras neste tipo de cancro. Bom, não queria deter muito nisto, portanto faço aqui apenas um resumo sobre a evidência que existe. Deste lado, portanto, à vossa esquerda, encontra-se aqueles fatores alimentares que existe uma evidência mais robusta de que terão um efeito positivo, estão a ver, ou um efeito negativo enquanto fatores de risco de cancro. Deste lado aparecem, isto aqui também era um verde assim mais tenue, não é? Aqueles para os quais existe uma inconsistência de evidência. Por exemplo, chamo aqui a atenção do caso do tomate, não é? Existiu um estudo muito importante que mostrava um efeito protetor importantíssimo do licopeno em relação ao cancro da próstata, mas seguidamente surgiram outros estudos que não conseguiram demonstrar o mesmo efeito e, portanto, hoje contesta-se um pouco se teria havido ali efeito confundidor ou não. A diabetes, portanto, já vimos doenças cardiovasculares, o cancro, em relação à diabetes. A diabetes, eu costumo dizer que a diabetes em Portugal é um flagelo que saiu pior do que as estimativas. E para dizer isto, baseio-me neste gráfico, que é um gráfico da International Diabetes Federation, de 2006, que previa que, em 2015, a prevalência de diabetes em Portugal, se situasse, virem aqui este laranja, será entre 6% a 8%. E o que acontece é que, em 2015, porque os dados mais atuais que nós temos dizem respeito a 2015, no nosso país, a prevalência de diabetes é de 13,1%. Ou seja, ainda nos faltam 10 anos para chegar aos 2025 e já temos uma prevalência que é o dobro do que se esperava que se atingisse em 2025. Efetivamente, se avaliarmos em termos de incidência, ou seja, de ocorrência de novos casos, tem aumentado muitíssimo. Portanto, em 20 anos, nós vemos aqui que a incidência de diabetes quase que triplicou no nosso país, não é? Sendo que, de uma forma global, a diabetes é mais frequente em homens do que em mulheres, aumenta a sua prevalência com a idade e está associada com um índice de massa corporal.
Está bem? Por exemplo, no caso do índice de massa corporal, a prevalência, por exemplo, das pessoas com obesidade ultrapassa os 20%. 13% é o valor global, ali 1 em cada 5 obesos é diabético. De uma forma, diria eu, que estabelecida, não é? Associa-se a diabetes ao consumo de açúcares simples. E aqui eu escolhi este gráfico que relaciona a diabetes com os refrigerantes, porque me parece que ele traz um dado adicional. O que é que acontece? Portanto, aqui está relacionado, portanto, o risco de diabetes, portanto, o risco da pessoa ficar diabético, com o consumo de refrigerantes e o que acontece, portanto, qual é o acréscimo de risco quando a pessoa ingere, por exemplo, até uma vez por semana, comparativamente com se ingerir uma vez por mês, menos do que uma vez por mês, ou depois se passar um consumo mais do que uma vez por semana, ou se passar a um consumo diário. Ok? Em que percebemos que se a pessoa consumir até uma vez por semana, o risco é praticamente igual a consumir menos do que uma vez por mês, mas a partir daí o risco aumenta significativamente. Porquê que eu gosto deste gráfico? Porque nós gostaríamos de conseguir ter este tipo de evidência para muitas das outras associações, não é? Se vocês pensarem, por exemplo, na questão do fast food. Comer fast food, se com frequência faz mal, ok, acho que se calhar todos concordamos, certo? Agora a questão é, o que é com frequência? Todos os dias é muito frequente, certo? Uma vez por ano não é frequente, uma vez de meio em meio ano também não, mas e se for uma vez por mês já é muito frequente, uma vez de 15 em 15 dias. Ou seja, este nível de evidência é que nós gostaríamos de ter para as várias patologias para conseguirmos dizer o que é de vez em quando, no fundo, o conceito de vez em quando ou não, não é? E, portanto, eu acho que este gráfico é feliz por isso, porque nos dá esta relação com a frequência. Bom, os açúcares, nomeadamente o problema dos refrigerantes, não é? Ou claramente o problema dos refrigerantes são alimentos que têm um elevado índice glicémico, da forma como são bebidos, da sua porção, etc., também tem uma elevada carga glicémica. No fundo, a carga glicémica vai, no fundo, combinar estas duas questões, o índice glicémico com a porção, a concentração daqueles açúcares naquela porção. E então neste estudo, em que se separou, portanto é um estudo de 97, esqueci-me de colocar aqui a referência, é um estudo que se separou, que tentou avaliar se existia um efeito de interação entre este conceito da carga glicémica mais o consumo de cereais de fibra proveniente de cereais, ou seja, de fibra insolúvel. E então, enquanto se nós olharmos aqui para as mulheres, este gráfico é um gráfico perfeito, na medida em que nos mostra que, à medida que aumenta a carga glicémica, aumenta o risco de diabetes. À medida que diminui o consumo de fibra proveniente de cereais, aumenta o risco de diabetes. Se combinarmos os dois, este risco é maior, certo? E, portanto, até aqui vai de encontro ao nosso conhecimento, mas quando olhamos aqui para os homens, percebemos que não há qualquer relação, a não ser quando os dois estão juntos, ou seja, um baixo consumo de fibra e uma elevada carga glicémica, aí sim o risco parece maior. Ou seja, se nós quisermos aconselhar uma alimentação com baixa carga glicémica e um elevado aporte de fibra proveniente dos cereais, temos evidência para o dizer isso muito claro, para prevenir para prevenir diabetes. Temos evidência clara que suporta isto no caso das mulheres, no caso dos homens, não tanto. Mas este estudo muito recente veio mostrar a resposta individual de diferentes indivíduos, portanto, naturalmente que estão mais, aqui só está o participante 445 e 644, em que mostra a resposta glicémica de 2 indivíduos ao consumo de 2 alimentos. Podemos aqui questionar as porções e que tipo de bolachas eram estas, etc. Mas o que é importante é que estes alimentos eram os mesmos para os 2 indivíduos e a resposta glicémica foi exatamente o oposto nos 2 indivíduos, não é? Ou seja, se calhar não é só a questão dos homens e das mulheres, se calhar também vamos a este nível da personalização desta resposta, não é? E, portanto, teremos que avançar um pouco mais. E, claramente, a diabetes não é só condicionada pelas questões dos hidratos de carbono e açúcares simples e com mais elevado índice glicémico. Neste gráfico aqui mostra claramente aquilo que já estávamos a ver, ou seja, o baixo consumo de fibra proveniente dos cereais
ou se quiserem, o aumento do consumo, as pessoas que consomem mais têm menor risco comparativamente com as que consomem menos. Em termos da carga glicémica, a relação é o contrário. Mas este gráfico mostra aqui também que, novamente, aquele perfil de ingestão de gordura adverso, ou seja, elevado consumo de gordura saturada, trans, e aqui é a relação entre gordura poliinsaturada e saturada, não é? Portanto, uma relação adversa, vão ser fatores de risco para a diabetes. Portanto, aqui eu tenho esta relação, portanto, quanto mais alta a relação, mais baixo o risco de diabetes, porque tenho maior quantidade de ácidos gordos poliinsaturados. E passar então à obesidade. Portanto, de uma forma mais ou menos simplista, não é? E todos nós sabemos que a obesidade é muito complexo, mas damos voltas e tendemos a ver isto quase como uma balança, não é? E, portanto, a pessoa engorda porque ingere mais do que o que gasta, certo? Ok, e isto é verdade, mas é só parte da verdade, não é? Efetivamente, a forma como nós comemos e a forma como nós nos mexemos depende de uma série de fatores, nomeadamente fatores demográficos, não é? E ninguém escolhe se é homem ou mulher, portanto, logo à partida ninguém escolhe ser novo ou velho, senão todos queríamos ser novos. Portanto, claramente o indivíduo não escolhe isto. Muitas vezes também não escolhe as questões de classe social, quer dizer, à partida não escolhe, pode depois às vezes fazer mais ou menos para transitar de classe social. Outro fator importantíssimo são os locais onde as pessoas se mexem, não só o local onde moram, mas onde trabalham, estudam, que condiciona muito a forma como as pessoas comem e como as pessoas se mexem, ou pelo contrário, não se mexem. E depois, outras influências que estão já bem longe dos indivíduos, que muitas vezes nós nem percebemos, não é? Se, por exemplo, a questão da taxação dos refrigerantes, que calhar nós percebemos, porque está na comunicação social, porque pode mexer nas nossas carteiras de alguma forma, mas há uma série de políticas a nível da agricultura, do Ministério da Saúde, da Educação, que até nos podem passar despercebidos e que vão influenciar grandemente a forma como nós comemos e a forma como nós nos mexemos ou não. Por exemplo, se nós tivermos aqui estas duas imagens, também acho que concordaremos, que olhamos para esta e dizemos assim, bom, este padrão de alimentação, risco em alimentos de fast food, com baixo consumo de hortofrutícolas, ao contrário do que acontece aqui neste, ok, está realmente associado à obesidade, não é? Mas depois surgem algumas questões, não é? Ou seja, para a pessoa ficar assim, teve que comer toda a vida, bastou comer num determinado período de tempo, em que quantidades, com que frequência. Depois esta máxima, não é? E eu já tenho mostrado este slide e há sempre alguém na plateia que corrobora isto, não é? Conhece sempre alguém que come muito mal e que é muito magrinho, portanto que é a inveja de toda a gente, não é? Depois, reparem, estes alimentos são alimentos que são especialmente apreciados por adolescentes. Será que se eles forem só consumidos nessa altura terão um efeito adverso no padrão de morbilidade ou não? E será que o problema é comerem estes alimentos ou deixarem de comer estes ditos saudáveis, não é? Porque sempre que nós fazemos uma escolha alimentar, não é? Reparem, por exemplo, se eu comer uma sobremesa doce, eu vou ter dois problemas. Primeiro, estou a consumir um doce que é mais densamente calórico. E por outro, deixo de comer uma fruta, por exemplo, que me podia ser mais benéfico para a minha saúde, não é? Portanto, sempre que nós fazemos uma escolha alimentar, temos estas duas perspectivas. O que a pessoa come e o que deixa de comer e que lhe pode fazer falta. Qual a quantidade para ter efeitos? Ou então, e se estes alimentos forem consumidos em combinação com alimentos saudáveis, não é? Cada vez mais temos as cadeias de fast food, combinam, por exemplo, com saladas, com aqueles palitos de cenoura, etc. Será que isso vai anular, não é? Às vezes as pessoas dizem, vou comer uma fruta para cortar as calorias do bolo. Será que aqui, pronto, aí não funciona, vai adicionar calorias, mas será que aqui nós temos aqui algum efeito de cortar? Bom, efetivamente as pessoas vão variando muito a forma como comem ao longo da sua vida e, novamente, aqueles estudos que eu vos apresentei há pouco têm sido estudados também para percebermos como é que as pessoas variam de peso ao longo do tempo. E variações que, numa destas pessoas, serão voluntárias, outras serão involuntárias, não é? E então, seguindo os indivíduos durante períodos de muitos anos, percebe-se que realmente os alimentos de fast food estão associados a um ganho de peso ao longo do tempo, assim como as carnes processadas e as carnes vermelhas mesmo frescas, portanto não processadas, e que, pelo contrário, o consumo de hortofrutícolas, não é? Fruta e vegetais,
o consumo de frutos gordos, cereais integrais e o consumo de iogurte estão associados, pelo contrário, a uma perda de peso ao longo do tempo. Bom, estou mesmo a terminar esta discussão, sei que não cheguei a conclusão nenhuma, mas era esse o objetivo, ou seja, era lançar muitas discussões, não é? Mas refletir também que, efetivamente, a dificuldade é que às vezes nos divertimos a olhar para o efeito de diferentes nutrientes, mas as pessoas não ingerem nutrientes, não é? As pessoas também não ingerem alimentos, ingerem combinações de alimentos, não é? E eu costumo dizer que não há ninguém que faça uma alimentação de nutricionista, ou seja, tudo bem todos os dias, toda a sua vida, não é? E a questão da alimentação não pode, quando nós pensamos da alimentação enquanto determinante de saúde, não pode ser dissociado dos outros estilos de vida. Portanto, temos que olhar sempre para o todo. E pensar nisto, esta é realmente a minha paixão, não é? Que é realmente parte daquilo que nós somos e em termos de saúde ou de doença, parte disso começou a ser desenhado quando as nossas mães estavam grávidas de nós, não é? E, portanto, não é uma visão fatalista de que nós vamos ficar doentes porque as nossas mães não tiveram cuidado, mas é perceber que estas coisas têm um tracking ao longo da vida. Bom, quando falamos de alimentação saudável, costumamos usar este guia, não é? Se eu estivesse apresentado no início, acho que se calhar todos concordávamos que é o guia da alimentação saudável, não é? Mas depois desta conversa, e se nós olharmos para cada uma destas fatias, nós olhamos para aqui e vemos, será que as gorduras são iguais e eu posso substituir, manteiga é igual a azeite, por exemplo? Se calhar depois daquela conversa já não são bem iguais. E aqui nas carnes, no grupo de carnes, peixe, ovos, será que é igual? Carnes vermelhas, carnes brancas, ovos, peixe, será que são todos iguais? E aqui, será que a batata, não os referi, mas a batata tem um elevado índice glicémico, não é? Será que a batata é assim igual aos outros cereais, em termos, portanto, podemos fazer estas substituições, e por acaso os cereais que aqui aparecem até são muito refinados, no caso destas massas, será que são efetivamente as escolhas mais saudáveis? Felizmente temos a roda da dieta mediterrânica que acaba por evidenciar, portanto, aqui os alimentos que são ditos de uma dieta mediterrânica e que, no fundo, reparem aqui no caso dos lácteos, se quisermos começar por aqui, ao enfatizar dos produtos lácteos fermentados, típicos da dieta mediterrânica e interessantes para a saúde. Nesta fatia vemos aqui um enfatizar do pescado, aqui os cereais muito mais integrais, não é? Inclusão daqui da castanha. E pronto, em relação aos outros não há grandes diferenças. Há a questão das gorduras muito importante, o azeite como gordura de eleição, e a juntar a isto aquela questão dos outros estilos de vida que efetivamente não podem sair deste casamento e que têm de estar associados à alimentação. Ok, existe esta máxima que certamente que já se cruzaram com ela, não é? Que efetivamente a alimentação, quanto mais natural, acaba por nos ajudar, a evitar, digamos, aquelas opções que são menos saudáveis, certo? Ainda que haja um grande esforço da própria indústria alimentar no sentido de corrigir os seus produtos, tentar, no fundo, aproximá-los dos padrões mais saudáveis. Era isto que eu tinha para refletir convosco e agradeço muito a vossa atenção e estou naturalmente disponível para discordâncias da vossa parte e discutir convosco algumas destas questões se tiverem interesse. Ora bem, espero ter ido por um dos caminhos da quadratura que vos interesse. Poderá não ter acontecido, não é? Escolhi um. É já. Bom, alguns comentários e questão também. Em primeiro lugar, felicitá-la pela apresentação e, sobretudo, felicitá-la pela extraordinária capacidade oratória que a Isabel tem. Eu vou daqui invejoso das suas capacidades como professora. Tenho pena de poder... Já ganhei esta. Bom, é claro que o que nos apresentou é muito complexo. Por exemplo, no caso dos cancros, referiu que a velha história daquele senhor que tomou até aos 90 anos, não é? E outros que tomam só até aos 35.
Portanto, os fatores genéticos, que é que eu vou também poder abordar, a resposta de cada um à mesma alimentação. Portanto, como isto é tão complexo, só a gente tem que se limitar a alguma coisa. E aquilo que eu iria perguntar e refletir, às vezes o que me tem chegado também aos olhos, para além da natureza das gorduras, saturado versus insaturado, dá a ideia que há alguns estudos recentes apontam que a coisa é mais complicada ainda, não é? Isto é, que algumas gorduras saturadas podem não ser, afinal de contas, tão maléficas quanto isso. E podemos dar o exemplo da manteiga, não é? Enquanto outras poliinsaturadas, como óleos vegetais, sei lá, soja, milho, girassol, que é mais comum, parece já haver muito questions mark, não é? Muitos pontos de interrogação no uso. Eu interrogo, portanto, se tem informação, ou qual é a sua visão sobre o facto, por exemplo, óleos vegetais, não é? Que nós usamos correntemente. E interrogo também se não haverá também algum fator introduzido pelo processamento dessas gorduras. Portanto, até porque algumas gorduras, a manteiga, não é? Aguentam melhor temperaturas, enquanto outras não. Portanto, o resultado para efeitos de saúde pode, às vezes, a história lá está a ser ainda mais complicada do que o saturado versus insaturado. Sim, efetivamente as gorduras há outros nutrientes em que isso também acontece, mas no caso das gorduras elas são muito frágeis às questões do processamento. E a questão é, se essa evidência é obtida através de estudos observacionais, ora, raramente nós consumimos óleos em natureza. Eu posso temperar uma salada, em Portugal nós preferimos com azeite, não é? Mas acredito que algumas pessoas o possam fazer, mas a maioria das vezes vai utilizar esses óleos efetivamente para o processamento, e vão aquecer, e portanto, depois o resultado final pode ser que elas são mais adversas ou não, e tem muito a ver com esse processamento. Também de referir que nestes estudos às vezes não é muito fácil de controlar para a magnitude da exposição, ou seja, se calhar o padrão, e uma das razões por exemplo, os americanos foram determinantes em retirar a manteiga é porque provavelmente a porção como consumiam, a magnitude, o tamanho da porção não tinha a ver com o nosso consumo e portanto vai ser completamente diferente em termos de desfecho para a saúde, não é? Porque realmente o tipo de exposição, a frequência com que se come, a dose em que se come faz muita diferença e às vezes quando eu vou comparar diferentes estudos eu não consigo ver isto. Por exemplo, não no campo das gorduras, mas só para vermos estas questões também às vezes em termos de variação ao longo do tempo. Aquele trabalho que mostra que o iogurte é um protetor relativamente ao ganho de peso é interessante, não é? E realmente o iogurte é um alimento muito interessante, mas quando aqueles estudos foram feitos, não é? São dos inícios do século XXI, provavelmente o mercado não tinha a quantidade de iogurtes que hoje tem e que é preciso realmente escolher muito bem para terem um perfil correto, não é? Portanto, às vezes estas coisas vão variando em função até disso, de novas opções que surgem, em que as pessoas não estão formadas para conseguir fazer as escolhas mais corretas e algo que era muito bom passa a deixar de ser, às vezes pela forma como é utilizado, pelas novas variedades que surgem, não é? Portanto, realmente a questão da alimentação é complexa. Sim? Falou, no caso dos portugueses, consumirem mais gordura, mais açúcar. Sim. Mas não mencionou o facto da proteína, porque a alimentação mediterrânea tende, às vezes, a aumentar a dose de proteína que é a mediterrânica? Sim. Não muito, porque em termos daqueles de fornecimento da carne, do peixe, é um consumo, se vir em termos das recomendações, o consumo de peixe nem é sequer recomendado diariamente, é algumas vezes na semana. Sim, mas acho que podemos todos dizer que, por exemplo, os portugueses tendem a abusar sim, porque não fazem uma dieta mediterrânica. Eu costumo dizer às vezes, em termos de brincadeira, que a principal vantagem da dieta mediterrânica resume-se na palavra frugalidade, que é comer pouco.
Não é? O nosso problema é que andamos todos à procura de soluções para comer muito e não engordar e não pôr calorias e não pôr colesterol, não é? E não queremos comer pouco, não é? E a frugalidade é realmente uma característica da dieta mediterrânica. Mas os dados nacionais mostram que, em termos médios, que o aporte de proteína é cerca dos 20% do valor energético total. O que significa que, se formos puristas dos 0,8 gramas por quilo de peso, ora vamos estar a exceder, porque isso daria para aí 11, 12% do valor energético total. Mas em termos dos cálculos que costumamos fazer, acaba por não estar muito desfasado daquilo que se considera uma distribuição média. E temos que sempre que pensar que uma redução do aporte proteico vai implicar um aumento dos outros macronutrientes e depois nós começamos a ficar na dúvida o que é que nós vamos aumentar, não é? Portanto, não é, na minha perspectiva, não é realmente uma preocupação o aporte proteico atual da nossa população. Ainda que se seguirmos todos uma dieta mediterrânica, provavelmente vamos deslocar. Posso? Força. Elizabeth, obrigado pela apresentação, muito interessante. Tenho uma pergunta sobre fruta. Não sei porque é que me estou a rir, mas já estou a achar isso. Pronto. Ok. Fizeste aí alguma distinção, por exemplo, das diferentes gorduras. Fará algum sentido nós procurarmos fazer alguma diferenciação em relação às frutas? São todas boas? Índices glicêmicos, é aí que tem essa questão? Exatamente, tem a ver com isso, porque nós consumimos muito açúcar. E nós, quando vamos comprar fruta, e queremos fruta boa, é a fruta doce. Fruta boa é fruta doce. É que tem mais açúcar. E eu não sei se sabe, de facto, qual é o peso que o consumo de fruta tem no índice glicêmico, no consumo exagerado de açúcar. Assim, eu não sei o peso... Desculpa, Ana, termina. Não, eu não sei efetivamente o peso real, não é? Há estudos que mostram individualmente o índice glicémico das várias frutas, mas em termos da população não sei. Agora o que eu posso dizer é que, por exemplo, e esses dados existem para o Inquérito Alimentar Nacional, quando se olha para os açúcares intrínsecos aos alimentos, penso que o primeiro contribuidor são os lácteos, não é? Porque tem a lactose. E a seguir vem a fruta, portanto, é indiscutível que é, e por isso é que eu estava a dizer que se calhar a solução passa por nós dosearmos as porções, que essa é outra questão importante, é que nós gostamos de fruta doce e gostamos de uma peça de fruta e de várias, não é? Porque ninguém respeita, na verdade, as quantidades de uma peça de fruta, não é? A porção de fruta andará, sei lá, à volta, depende do tipo de fruta, mas às vezes diz, uma maçã de 150 gramas, mas uma maçã de 150 gramas é daquelas de um calibre já mais baixo, não é? Portanto, porque, na verdade, se isso fosse verdade, tínhamos de trazer para aí umas 7 ou 8 maçãs com 1 kg de maçãs para casa e não trazemos, não é? Portanto, as porções também são maiores. Portanto, a mim parece-me que mais importante do que andarmos a eliminar, isto, se não tivermos uma patologia, naturalmente, mais do que eliminarmos determinados tipos de fruta, parece mais interessante termos atenção ao número de porções, não é? Porque, repara, a fruta é boa, mas não é para comer 2 kg por dia, não é? Portanto, em relação ao número de porções e ao tamanho das próprias porções, de propriamente estar a eliminar alguns tipos de fruta, no contexto de uma alimentação saudável, está bem? Se for um diabético, uma pessoa que tenha uma sensibilidade diferente, aí a noção será diferente. Então não há frutas que são menos recomendáveis do que outras? É assim, menos recomendáveis em que nível? Há frutas exemplo, que têm uma... As uvas são docíssimas, são muito doces. Certo. Ok, mas pode-se perfeitamente comer, não é? Agora, a questão é, come todos os dias uvas, não é? Porque esta é a questão, é uma das questões também, por exemplo, com a sazonalidade, não é? Às vezes a sazonalidade pode, de alguma forma, levar-nos a alguma, também até monotonia, não é? Porque se eu comer o que é sazonal, vou ter alguma monotonia, ainda que em cada estação temos a felicidade de termos vários tipos de fruta. Mas não me parece necessário que uma pessoa que não tenha qualquer problema de saúde, que decida, eu não vou comer uvas, nem vou comer figos, porque tenho elevado índice glicêmico. Por acaso os figos não tenho bem a certeza, porque depois tem outros componentes, mas ok, não é? Não vou escolher esses alimentos, vou eliminar. Não me parece necessário. Não me parece necessário. Obrigado. Mais alguma questão? Uma questão importantíssima, já não me lembro. Margarida. Portanto... Mas moras no meu corredor, portanto. Sim. Elizabeth, tenho umas perguntas
assim. Muito bem. Uma era, falaste ali na questão das percentagens e que a alimentação e a nutrição podem estar a afetar 30%, não é? De incidência? De incidência do estudo de campo, e depois a componente genética que era menor. Mas será que porventura estaremos a subestimar ainda assim? Porque eu acredito que provavelmente também aquilo que comemos vai influenciar a expressão de muitos genes. Portanto, pode haver ali um cruzamento entre esses dois círculos também, em que a alimentação também possa... Sim, isso não entrei nesse campo, não é? Porque o campo da nutrigenómica e a forma como a alimentação pode afetar é outro campo e que é verdade para todas as outras doenças, não é? A obesidade também para todas as outras doenças. Portanto, é possível que exista. Aquele primeiro artigo do Dolly e do Peto, aquilo tinha um intervalo de confiança que era um bocado desolador. Mas que não tem problema nenhum, mas não quis entrar nestes pormenores, que ele dizia que era 35% e intervalo de confiança a variar entre 10% e 70%. Portanto, que é... Ok, mas tem a ver com os tipos de cancro que são encontrados e a evidência que ele tinha em 1960. Portanto, posso-vos disponibilizar, é um artigo que me deixa inveja, porque eu nunca teria capacidade de fazer aquele artigo, com a evidência que existia em 1960, não é? O que ele conseguiu reunir e as exposições interessantíssimas que conseguiu para deduzir isto, não é? Porque, efetivamente, reparem, esta questão dos riscos atribuíveis, nós dizermos quanto da doença é explicada por determinado fator, é uma coisa que nós hoje em dia conseguimos fazer com alguma facilidade, nomeadamente porque temos estes estudos de coorte que nos permitem medir a incidência das doenças e que depois nós conseguimos, através disso, medir riscos atribuíveis, coisa que em 1960 ele não tinha. Portanto, aquilo foi realmente muitas deduções, mas o curioso é que 50 anos depois as proporções não andam muito longe disso, não é? Portanto, as proporções não andam efetivamente muito longe disso. Eu concordo que, se calhar, se nós pensarmos em todas as interações entre os vários fatores, se calhar ainda teremos maior proporção. É um bocadinho difícil de nós conseguirmos... Portanto, teoricamente isso faz sentido, não é? É mais ou menos como, teoricamente, temos que aceitar que um fumador pode ter cancro de pulmão e o cancro não ser provocado pelo tabaco. E isso é verdade porque eu tenho um não fumador que tem cancro do pulmão, portanto a razão pode ser a mesma. Não é? Mas eu nunca vou poder provar que naquele indivíduo foi porque ele fumava e no outro indivíduo, não é? Portanto, quando as coisas se juntam, às vezes é difícil de depois nós espartilharmos tudo, não é? Isso traz à minha segunda questão, que é a eterna questão de uma associação e de uma causalidade. Sim. Não é? Porque nós falamos muito de associações entre o diabetes e o açúcar, e entre os santos e o cancro. E até que ponto é que muitas dessas coisas são associações, mas ainda sem prova de causalidade, ou se já há mesmo causalidade por várias outras coisas? É assim, a partir do momento em que, por exemplo, quando fazes um estudo experimental, não é? No estudo experimental não pões ninguém diabético, mas todas aquelas relações, não é? Em 3 semanas não se põe ninguém diabético, mas aquelas relações são efetivamente causa e efeito, porque tu estás ali a mexer e foi aquilo que mexeu, não é? Tu sabias o que se passava antes e depois. Em alguma medida, os estudos de coorte vão mimetizar isso, na medida em que tu começas com as pessoas que elas não estão doentes e vais acompanhá-las ao longo do tempo e vês que elas ficam doentes e vais comparando, não é? Porque tens várias, não é? Umas tiveram estas exposições, comparas com as outras que não tiveram e vais ter isso. Depois, existem todos os critérios de causalidade, que são imperfeitos, mas que existem, não é? Que é o facto da exposição distanciar da incidência o tempo suficiente para a doença se desenvolver, a força da associação, o facto de existir uma tendência, ou seja, mais exposto, mais doença. É claro que a curva pode não ser necessariamente linear, mas pode ser uma curva que nós conhecemos e que faz sentido, faz a evidência que existe. Ainda assim, lá está, ninguém pode dizer 100%, mas existem uma série de pressupostos, não é? E que nós medimos realmente causalidade. Quando nós medimos os riscos atribuíveis, não, ou as frações atribuíveis, se for no caso da população, efetivamente isso são medidas de causalidade. Nós dizemos quanto da doença é explicada por aquele fator. Agora um último, mas já é muito rápido. Que é o seguinte, eu estava a ver, não sei se foi na CNN, que a esperança média de vida aumentou novamente para os 80 anos, para as mulheres 80 ponto tal, e que esse gap entre a mulher e o homem está a diminuir dentro da esperança de vida, ou seja, os homens estão lá a começar a acompanhar-nos também. E isto num cenário em que parece-me que comemos um bocadinho pior, se calhar, do que comíamos há uns tempos atrás. Isso também se deve, claro, a todos os outros fatores, medicamentosos, as terapias e tudo mais. Mas, pensando nesta perspectiva, se calhar, se conseguíssemos reverter-nos a uma melhor dieta,
associado a todas estas outras coisas que agora temos melhor, ainda conseguimos Devíamos ganhar mais. Não é? Estamos a caminho disto. Ainda que existem outros estudos que também nos devem deixar refletir que nós biologicamente estamos preparados para viver uma certa idade, não é? E que efetivamente ou é realmente a pílula do rejuvenescimento ou então, por muito que nós consigamos evitar as doenças, nós temos um limite, um fim, não é anunciado, mas previsto, não é? Portanto, não vamos conseguir viver sempre. Ainda que a nutrição é a coisa mais importante que existe, está bem? Mas ainda assim, não é? Sou realista, não é? E, de facto, mas é interessante. Já me lembrei. Tinha marcado a um bocadinho. Aquele gráfico em que mostrava as razões dos cancros e os genes era ali abaixo dos 10% e ambiente tudo o resto. 95, 90 a 95. Sim, um terço alimentação. Como é que explicas a desproporção que parece haver, tanto na comunicação social como na investigação, no foco da investigação, no foco da reação médica e terapêutica, que parece focar-se muito mais. Quer dizer, está-me a passar pela frente aquelas caixas dos jornais descoberto o gene que causa o cancro, o XPTO. E isso não se vê para a alimentação, nem para a poluição, nem para todos os outros problemas de estilo de vida. Portanto, parece haver uma desconexão entre esse gráfico e a vida real e a ênfase médica e a investigação. E gostava de saber Margarida, olha, a minha perspectiva sobre isso é que é aquela máxima que quando eu tenho um martelo tendo a ver os problemas todos como um prego, não é? E portanto, eu de facto eu tenho uma visão ao contrário, não é? Eu acho que se fala tanto de alimentação e repare, o motivo de partida desta minha comunicação foi que às vezes eu acho que toda a gente sabe falar de nutrição menos os nutricionistas. Porque não é por mal, é porque se calhar nós complicamos demais e não conseguimos dar uma resposta e quem não sabe a história toda consegue dar uma resposta. Não é por mal, não tem nada a ver por mal das pessoas quererem saber. É porque efetivamente às vezes quanto mais se sabe, mais se complica e mais se fica confuso. E portanto eu não acho... A classe médica não tem... Não, mas eu não... se inclui Isso, não é isso. Não, mas eu não acho, a minha perspectiva, lá está, a minha perspectiva não é que se dê mais importância. É óbvio que a descoberta do genoma é muito mais atual, é muito mais desafiante, quer dizer, que haja algum ênfase. Agora, de facto, eu acho que há tanto estudo sobre alimentação, alguns que não têm interesse nenhum, ou pelo menos eu não lhe vejo assim interesse imediato, podem vir a ser. Portanto, percebes, não consigo partilhar dessa opinião, estás a entender? Não consigo partilhar, portanto acho que isto é reconhecido. Agora, a grande dificuldade disto é que, por exemplo, também não quis entrar por aí, que é a questão, por exemplo, da alimentação cancro da mama, não é? Estudos ecológicos mostravam e tal, consumo de gordura, especialmente gordura total e saturada, aumenta o risco de cancro da mama. Passa-se para estudos observacionais e sim senhor, não é? Mas num estudo observacional, caso controle, que é o que habitualmente é usado nesse sentido, nós perguntámos à pessoa a alimentação que ela fazia no último ano, não é? Que é o que ela se lembra, não é? Mas um cancro não se desenvolve no último ano, não é? E hoje em dia, porque já se começam a surgir dados destas coortes, percebe-se que o que influencia mesmo o risco de cancro da mama é o que eu como quando sou adolescente e não propriamente o que eu como na minha idade adulta, independentemente de eu ter cancro aos 50, 60 ou 70 anos. Não é? E isto, quer dizer, quando aquilo surgiu no início era espetacular, consumo de gordura saturada, risco de cancro da mama. Ok, e pode ser verdade, porque se calhar quem consome muita gordura saturada em adolescente continua na idade adulta, portanto há este efeito e quando eu vou observar vejo mais ou menos a mesma coisa. Não é? Mas quando eu ajusto para o efeito da adolescência, perco o efeito todo. Não é? Portanto, são estas coisas todas que se vão dando cada vez mais passos, não é? Portanto, eu vejo muita coisa a acontecer também nesta área, por isso. Eu só ia perguntar, desculpa que cheguei tarde, não sei se viu esse minuto. Portanto, estivemos a falar, acho, de alimento. Sim. Sim. Como é que introduziria aqui o fator de emoção? O fator de emoção, o estado emocional, a felicidade, a infelicidade, determinados estados que
com certeza afeta. A forma como nós comemos, sem dúvida, sem dúvida. Aliás, eu costumo também... E que nunca está nos estudos. Como? Pelo menos nos estudos. Há alguns que se avalia, não tenho assim muita experiência assim, nestes tipos de estudos, não é? A obesidade avalia-se muito, não é? Mas, por exemplo, avalia-se muito em crianças, nomeadamente a forma como os pais reagem ao facto da criança comer ou não comer, se a criança come demais ou não, e se dá-se outro alimento ou não, e se permeia com alimentos e coisas, portanto, coisas muito no início, na tentativa de se conhecer bem esse comportamento alimentar. De facto, não falei nisso, tem muita influência, mas quando estava a falar de que aquilo que nós comemos é determinado por muitas coisas, nomeadamente pelo mar, pelo meio onde nós estamos, pelo local de trabalho, pela forma como nós convivemos no local de trabalho, mais felizes ou menos. Como está a correr a vida. Como não está a correr a vida. Não, mas é verdade e que determina muito aquilo que nós comemos, não é? Portanto, é sem dúvida um fator. Agora, é verdade que nós podemos tentar para as pessoas viver melhor e melhorar as condições de vida de uma forma global, não é? Faz com que as pessoas consigam também viver melhor e gerir melhor todas essas questões. As pessoas não podem viver numa bolha, não é? Portanto, temos que ensinar as pessoas a conviver melhor com o seu dia-a-dia e portanto, a deixar-se influenciar menos. Mas é um fator importante, não é? Agora, também há outra questão, é que as emoções têm o problema de não serem contínuas, não é? Portanto, é muito difícil, porque quando nós estamos a ver o efeito da alimentação para provocar uma doença, queremos avaliar coisas que sejam mais ou menos sustentadas no tempo. Não é? Precisamos disso, precisamos saber porque se a pessoa está com uma depressão durante 2 meses e come muito mal naqueles 2 meses, isso pode não ter impacto no seu perfil de saúde, não é? Agora, há pessoas que andam sempre em flutuações, porque reagem sempre muito mal, não é? Portanto, é realmente complexo de analisar. Posso dizer que a questão da obesidade, que é muito estudado, com as outras patologias, acho que nunca vi nenhum trabalho nesse sentido. Mais alguma questão? Então, Vamos todos resta-me agradecer mais uma vez à professora Elizabeth Pinto por esta excelente disciplina e a vossa apresentação.